E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô ansioso por esse tema. Brincadeira, que a ansiedade aqui é zero. A gente vai falar sobre dicas muito importantes para manter a calma até o dia da prova e também para o dia da prova. E para isso, para me ajudar, eu trouxe as pessoas mais calmas, mais serenas do mundo que eu conheço. Ela, Jane Carvalho, coordenadora do português. Oi, pessoal. E ele, o calmíssimo, muito conhecido por ser extremamente tranquilo pelos alunos. Vitor Rocha, nosso coordenador da matemática. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, tirando as brincadeiras aqui agora, a gente sabe que é de extrema importância a manutenção da calma durante a prova e também nesse período até a data da prova. A gente tem inúmeros exemplos, inclusive, de alunos que às vezes nem estavam tão bem preparados assim, nem tinham notas tão altas assim durante os simulados, mas que meio que estavam extremamente tranquilos no dia da prova. E isso fez eles conseguirem um resultado muito bom. A gente tem vários casos assim, né, Jane? Muitos. É interessante como que o domínio próprio faz toda a diferença nesse processo. Lógico, tem a aquisição de conhecimento, que vai ser cobrada o tempo todo, mas quanto mais tranquilo você estiver ali naquele momento, no momento que antecede, durante a prova principalmente, o resultado acontece de maneira muito estrondosa. Temos vários exemplos, sim, muitos. Às vezes, a gente até nem confiava de que o aluno fosse ser aprovado e fomos surpreendidos, tamanha a tranquilidade deles no momento da prova. Ô, Vitor, e a gente vê o contrário também, né? Com muita frequência. Alunos, assim, extremamente preparados, que dominam a matemática, dominam o português, escrevem muito bem e acabam não conseguindo resultado tão bom assim na hora da prova por questão da ansiedade. Infelizmente isso acontece. Alunos que a gente está muito confiante em relação à aprovação deles, que desempenham com notas altíssimas durante os simulados, alunos com uma postura maravilhosa no decorrer do curso, né? Uma rotina de estudo muito intensa, mas que infelizmente chega ali, sente o peso, né? A gente fala aí de jovens de 14 anos, de crianças de 10, 11 anos, sente realmente o peso do dia. Uhum. É tudo muito novo, a responsabilidade pesa nas costas e isso acaba fazendo uma diferença muito grande ali naquele momento. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, o que vocês acham? Vamos separar o assunto em duas etapas, tá? Ansiedade é o tema principal, mas a gente vai falar da ansiedade durante a preparação e a ansiedade no dia da prova. Ok. Então vamos seguir a ordem cronológica. Ansiedade durante a preparação. Qual é a melhor maneira da gente diminuir a ansiedade nos meninos nesse período de preparação, nesse período de curso? Você consegue ajudar a gente com isso, Vitor? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui, que é fundamental a gente falar, enfim, a gente sempre pontua essa necessidade da participação dos pais e na questão da ansiedade, assim, não tem como, principalmente antes da prova, no período de preparação, a gente não citar aqui a questão dos pais. Eu quero inicialmente, Yuri, trazer um exemplo que é o seguinte. Uhum. Sabe quando uma criança cai, machuca e vai chorar? O que a gente fala? Calma. Calma, não é nada não. Já passou, não é nada não. Se você vai num consultório médico, você vai numa consulta e tal, o médico muitas vezes para acalmar o paciente, o que ele fala? Não, fica tranquilo. Você tranquiliza. Uhum. Você tranquiliza uma criança assim, você tranquiliza um adulto assim. Uhum. Quem que a criança vai procurar na hora que ela tá ansiosa, na hora que ela tá nervosa, quando tá lá na casa dela? O pai e a mãe. O pai e a mãe. E é aí que a confusão pode acontecer ou não acontecer. Por quê? Eu já vi várias acontecendo. Nem me fala. Mas, enfim, muitas vezes a abordagem dos pais é uma abordagem muito ruim nesse momento. Por quê? Durante a preparação, os meninos vão ter altos e baixos. Uhum. Isso é inegável. Em alguns momentos, eles vão ter que lidar com a frustração. E isso é do processo, isso é da vida. Eles têm que lidar com isso mesmo. Agora, se no momento eles se depararam com um conteúdo mais difícil, né, o rendimento caiu, e aí vai conversar com o pai e a mãe, o pai e a mãe ficam mais desesperados que o menino. Não dá certo.
sabe? Então, a primeira coisa é a confiança, é acreditar no seu filho, é mostrar para ele que ele é capaz, é você confiar nele, óbvio. Isso não é você relativizar mau comportamento, falta de dedicação. Agora, se você está vendo que seu filho dedica, que ele estava com notas altas, mas que em determinado conteúdo ele está com dificuldade, e aí você descabela junto com ele, aí nós temos 2 crianças, ou 3, né? Aí a gente tem um grupo de crianças. E não é assim, o adulto nesse momento, ele tem que ter uma postura de adulto. Virar para a criança e falar, olha, calma, fica tranquilo, eu confio em você, é só um momento. Nós temos um projeto, se você está com dificuldade, nós vamos resolver. Nesse momento a criança já vê que o problema será solucionado e que as pessoas acreditam nela. Sim. Sabe? Cria confiança e vai correr atrás do objetivo e vai sanar o problema. É muito normal no início do curso os meninos terem dificuldades em alguns conteúdos. Chega daqui 2, 3 meses, aquele probleminha que era dificuldade está trivial. Por quê? Porque estudou. E ele precisa dessa confiança, desse estímulo, dessa garra para conseguir continuar. E eu estou falando de crianças de 10, 11 anos e jovens de 14, 15, 16 anos. E eles precisam desse apoio. Quem que é? A família é esse apoio. A família é esse porto seguro, é esse alicerce. Então, durante o curso, se eu tiver que pontuar aqui um alicerce, um elemento fundamental, eu falo da família. Que a família tem que confiar e passar essa confiança e não desesperar junto com a criança e no momento que você tem que transformar o problema em um problema menor do que ele é, você não pode potencializar esse problema. Exato. E muitas vezes é isso que acontece. Tem uma pulga e eles transformam a pulga num dinossauro, sabe? Mas é verdade. E aí aquilo vai se tornando realmente uma questão quase que patológica para a criança ter que lidar com essa cobrança, porque para eles, o que eles veem no pai e na mãe deles, eles internalizam muito. E muitas vezes é um sofrimento ver o sofrimento do pai, ver o sofrimento da mãe. Você fala muito isso, né, Jane? Que eles são um radar do pai e da mãe. Sim, as crianças são radares. Completando essa fala do Vitor aqui, eu acho muito interessante, porque a ponderação dos pais é fundamental. Os pais têm que se balizar ali, naquele momento de necessidade e de ansiedade também, para puxar isso para baixo. Agora, é muito interessante também, porque muitos pais acordam para o processo quando a gente já está na época dos simulados, já nessa janela aí de finalzinho de curso. Então é interessante observar para esses pais que estão entrando agora no processo, que na verdade delegaram para o filho o primeiro semestre inteiro de estudos, achando que estava profícuo. Então, nesse momento, os pais que estão entrando no processo terem a condição também de organizarem. Porque a organização, porque a disciplina com horários e com matérias, ela vai ser fundamental. É exatamente a partir dessa organização espacial que os nossos alunos terão organização mental para fazerem a prova também. E a organização ela diminui muito a ansiedade, né, Jane? Sem dúvida. Cria uma confiança muito grande. E é interessante que, às vezes, uma simples palavrinha do pai e da mãe, o menino chega e fala, nossa, a prova está difícil. Por qual prova você começou? Comece sempre pela mais fácil. E é interessante que não somos nós que vamos dizer isso. Porque eu posso dizer, por exemplo, que é mais fácil começar pela prova de português, puxar para o meu lado. Mas em casa, os pais têm a condição de analisarem os filhos também e perceberem qual é a potência dele e qual é a dificuldade. Para primeiro colocar a potência, para criar uma tranquilidade também. Eu costumo dizer para os meninos que quando eles entram na questão, sabendo a questão, é como se eles estivessem pisando firme com os 2 pés, com segurança. E é isso que a gente precisa deles. E nada melhor do que a fala do próprio pai, da própria mãe, que conhecem cada filho muito melhor do que nós ali no dia a dia, para orientá-los também sobre quando começar, por qual começar, qual pular, porque tem que ter essas estratégias também. E não somos nós quem vamos passar isso. São os pais. Agora, os pais precisam estar ali pau a pau, lado a lado com os filhos. Isso, e sabe uma coisa que eu acho muito interessante também? Na minha concepção, a ansiedade ela é antagônica à confiança. Sem dúvida. Então, quanto mais confiante você está, menos ansioso você fica.
Só que as pessoas, muitas vezes, elas acreditam que confiança é algo que se nasce, é algo que É brota. construído. Ela é construída. E não é de uma vez só também, né? Então eu vejo muitos casos de alunos que têm algum percalço no meio do caminho, os pais desesperam. E ao invés de estarem construindo confiança, eles estão construindo insegurança e, consequentemente, uma ansiedade enorme em cima da prova. Engraçado, você falou, desculpe te cortar, mas você falou de desespero dos pais, seria a minha próxima fala. Uhum. Os pais têm que estar muito tranquilos também, como o Vitor disse, para não se tornarem como a criança, ali, Sim. cheios de preocupação. E é interessante que quando você está num problema, se você não consegue se tranquilizar, se afastar do problema para vê-lo na íntegra, você vai pirar, você não vai conseguir resolver. Exatamente. Né? Uma pessoa extremamente ansiosa, ela não consegue resolver problema nenhum. Ao passo que o que tem alguma dificuldade no meio do caminho e fica tranquilo e persegue o objetivo, continua no caminho, ele vai desenvolvendo confiança, né? E percebe as nuances das questões também e a necessidade de se dedicar mais ou menos também. Exatamente, exatamente. Essa questão que a Jane fala, principalmente de ser organizado, isso permite ao aluno ter uma previsibilidade. Sim. E é isso que tira a ansiedade. Por quê? Ele sabe qual vai ser o próximo passo, ele sabe o que ele vai estudar, ele sabe o conteúdo que ele vai estudar daqui a pouco, ele sabe o que ele vai fazer. Ele tem previsibilidade. A ansiedade vem de um cenário onde você está imerso ali numa neblina. Caótico. Você está dentro de uma neblina. Você fica ali, você não sabe o que... Você fica ansioso. Você não ou sabe paralisado, às ou vezes. paralisado, ou trava. O medo trava, a ansiedade trava. E aí é como se fosse isso. Quando o aluno chega para o pai, para a mãe e até para a gente também, mas individualmente, obviamente, em casa, fica muito mais fácil deles resolverem o problema, é muito mais rápido esse atendimento, mas quando ele vem com um questionamento e ele já se sente ali com o problema resolvido, ele não vê desespero, ele vê alguém seguro, é a pessoa que chega e ele dá a mão na neblina. Exato. E aí ele não precisa nem enxergar, sinceramente. Seguro. Se tem um porto seguro andando e guiando, ele vai. Cara, sabe? E a ansiedade aí, ela é dissipada. Sim, e esse exemplo seu, inclusive, tem uma explicação neurológica para isso. O ser humano, ele se desenvolveu em comunidade. A gente deixou de ser aquele bicho lá no meio do mato e evoluiu para o que a gente tem hoje através desse senso de cooperativismo. Isso é algo evolutivo que nós temos. O apelido desses neurônios, dessa circuitaria cerebral, chama neurônios espelhos. Então, você tem uma pessoa extremamente ansiosa e você está calmo, você está ponderado, essa pessoa tende a imitar o seu comportamento. Sim. Pega e faz um teste, Jane, um dia com um dos meninos, se você já não tiver feito, porque nada que eu vou aconselhar, você nunca tentou, é impressionante, mas tiver uma criança extremamente ansiosa, agitada, abraça ela com tranquilidade. Sim. O batimento cardíaco dela começa a se equilibrar com o seu, no mesmo compasso. Sim. Isso acontece também com hábitos, com feição, com uma série de coisas que são percebidas pelo cérebro humano, às vezes até de maneira subjetiva, por conta dessa circuitaria cerebral. O mesmo acontece ao contrário. Exato. Então, a criança chega, tem uma mãe em casa extremamente desesperada, cara de choro, um pai bravo, que se não passar vai ter aquela cobrança excessiva e desnecessária. Eu quero guardar essa palavra, cobrança, tá? Exato. A criança vai e absorve aquilo tudo também. Sim, e a gente sabe que o resultado nunca é positivo, né, Jane? Sim. Quando eu falo de cobrança, gente, eu estou muito preocupada porque os pais só querem saber da nota. Eles querem que a nota seja alta, mas eles se esquecem que existe todo um processo. E esse processo, ele precisa ser paulatinamente trabalhado. Né? Então, muitas vezes, a ansiedade também é gerada por causa de um excesso de cobrança infundado, porque a nota só vai aparecer quando houver todo esse encaminhamento bem feito aí do processo. E cabe aos pais estarem próximos. Hoje, por exemplo, eu recebi uma mãe que ela estava achando que o filho estava muito bem. Ela estava achando. Ela nunca, durante todo o primeiro semestre, ela sequer vasculhou lá as coisas. Lá em casa, gente, eu era um bicho atrás das coisas dos meus filhos. Eu ficava de cima, vigilante mesmo, porque eu não podia perder nenhum detalhe.
o processo ali era de vida ou morte. Ou tem que passar ou tem que passar. Aham. Né? Nós entramos para poder vencer. Então, assim, eu ainda usei para a mãe essa expressão hoje: seja uma leoa. Pegue seu filho de tal modo que você vai suportar todo o processo acompanhando e não deixando que ele faça sozinho. E legal a metáfora que você usou, porque o leão não é um animal inseguro, muito menos ansioso, Muito né? pelo contrário. Imagina se ele ficasse desesperado para poder fazer as coisas. Ele é sagaz, né? Exatamente, exatamente. É um grande exemplo, inclusive, Exato. em vários aspectos. Foi né? interessante. E assim, é interessante falar isso para os pais agora, porque eu já vou repetir o que eu já disse, aqueles que estão entrando no processo agora, que saibam entrar com leveza. A cobrança, ela não vai acarretar bons frutos. Muito pelo contrário, ela vai estraçalhar com o psicológico dessa criança. Sim, e pensando nesse aspecto ainda da confiança ser algo que é construído paulatinamente, elogiar durante o processo, sem dúvida, né? Que é o contrário de cobrar. Sem dúvida. Eu acho que o elogio, ele é a gasolina, o combustível necessário para que esses alunos possam conseguir o bom êxito nesse resultado de prova. Ô, Vitor, você sempre comenta que o perfil do aluno aprovado no colégio militar é aquele aluno que ele é sagaz, que ele quase que briga com a questão ali para poder resolver ela. Ele vê uma questão desafiadora, ao invés de se intimidar, ele vai para cima, ele é encorajado, etc. e tal. E a gente sabe que isso também não acontece da noite para o dia, que é uma construção. A matemática como um todo é uma construção e que beneficia esse processo, inclusive, de confiança, de aprendizado, de tranquilidade, que é contrário à ansiedade. Como que isso acontece em sala de aula no decorrer do curso? Olha, o início, principalmente, quando eles se deparam com estilos diferentes de problemas matemáticos que eles estão habituados a fazer, porque os livros didáticos, eles trazem os problemas padrões que tem espalhado por aí, e de repente a gente começa a trabalhar com um negócio diferente. E aí é um susto. Existe a tal ansiedade. Por quê? Você está num ambiente diferente, você não sabe o que é a tal da falta de previsibilidade, e de repente, todo aquele conhecimento técnico que você tinha, ele começa a ser posto em xeque. O que te deixa mais ansioso ainda, porque você começa a se questionar. O que está acontecendo, né? E o que mais tem para ver? Uma quebra de paradigma muito grande, né? E aí, a gente vai construindo isso. E eu tento passar isso para os alunos no seguinte sentido. A matemática, do mesmo jeito que eles aprenderam a resolver problemas mais difundidos aí como problemas padrões, eles vão aprender outros problemas novos. É assim, a gente aprende. Quem aprende qualquer coisa, simplesmente aprende, não tem essa dificuldade, não tem. Só que, para aprender, não tem jeito, você tem que praticar. Não tem outra forma. O indivíduo que Deus criou, ser humano, não é máquina. Máquina, você Ctrl-C, Ctrl-V, faz um programa. É através da prática que a gente aprende qualquer atividade. E isso é posto. E o aluno tem que ter essa consciência e se dedicar. Por quê? Tendo confiança no processo e entendendo, tendo a maturidade de que em alguns momentos novas experiências serão inseridas, ou seja, novos problemas difíceis, novas tipologias de problemas, ele vai entender como é que funciona o processo. Entendendo como funciona o processo, a tendência é que ele não tenha mais tanta ansiedade, porque ele sabe que é uma dificuldade inerente do processo. E aí ele vai ter essa calma de querer aprender. Ele vai chegar em casa e aí sim ele vai estar aguçado, porque ele sabe que é um conhecimento novo e que ele é capaz de aprender. E ele vai correr atrás disso, porque o conhecimento fascina. Ele, inclusive... todo mundo tem sua vaidade, vai. É bom você se sentir inteligente. E é isso, de certa forma, que é a estratégia que a gente usa que move a nossa máquina. Os meninos começam a ficar envaidecidos, chega na escola, enfim, eles se sentem superiores aos demais. Eu não vou... né? É bem isso que acontece. E isso vira uma avalanche super positiva, porque eles começam ali a correr atrás dessas novas experiências, adquirir novos conhecimentos. E o melhor, na medida que vai construindo, eles conseguem, inclusive, desenvolver novos conhecimentos. Isso traz confiança. Trazendo confiança, não tem ansiedade que consiga se estabelecer. Porque a qualquer outro novo desafio,
eles se sentem muito instigados. É um negócio maravilhoso. Então, assim, o aluno que se dedica, que chega em casa, ele ainda é motivado, ele tem a confiança dos pais, esse movimento todo começa a virar, inevitavelmente vai dar certo. E é até uma questão que a Jane pondera aqui, que é um volume muito grande de pessoas que a gente vê todos os anos, que ficam nessa expectativa pela chegada do segundo semestre, onde a gente trabalha, simulados, né? A matéria, o conteúdo já foi posto, e o pessoal fala mesmo, não, eu esperei chegar aos simulados para a gente entrar com tudo e ir de cabeça, só que chega estabanado. Não vou dizer que não é bem intencionado, tá, gente? Mas é aquele bem intencionado estabanado. Uma ansiedade desnecessária, né? Desnecessária. E às vezes que atrapalha o processo. E eu fico até refletindo, às vezes, assim, você tem ali um rapaz, um garoto de 14 anos, uma criança de 10 anos, e um processo seletivo para entrar numa escola, um colégio militar. Peraí, uma possível não aprovação, isso não pode ser problema sério para os pais, para justificar um tamanho desespero? Não pode ser. Uhum. Aquilo não é algo que vai resolver a vida de um pai ou de uma mãe. Não pode ser, vai. Não pode resolver a vida. Por quê? A criança tem que resolver algum problema financeiro, alguma mensalidade? Não pode ser. Isso não é o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo é que a criança participe de um processo seletivo, que ela vivencie o processo, que ela aprenda, que ela cresça, que ela amadureça, que ela ganhe várias aptidões. Esse é o objetivo principal. E isso deve ser elogiado. Uhum. O aluno que tem progresso. A aprovação é consequência. Uhum. Tem que entender isso. Não pode ser um problema para o pai e para a mãe. Não pode ser uma solução, vai. A aprovação do aluno no colégio militar não pode ser a solução da vida do pai e da mãe. Não pode. Uhum. O aluno, ele já estava na escola, ele já vinha estudando. Vai ser consequência de uma evolução que o aluno vai ter, que a gente já está aplaudindo há muito tempo. Que o aluno já devia estar sendo aí elogiado e valorizado pelo esforço de estar ali manhã, tarde, estudando à noite em casa há muito tempo. Exatamente. E as coisas vêm com leveza. Muitas vezes, ao invés de estar construindo essa confiança, eles estão destruindo. Exatamente. Destruindo. Com críticas assim durante o processo totalmente desnecessárias e incabidas. Ontem eu estava conversando com um pai também, Jane, que foi visitar a gente lá, né? Levou um aluno aprovado. E ele estava vendo os pequenininhos lá, do 3º ano, né? Então, eles estão com 8 anos de idade, já estão começando o processo ali de preparação. E ele olhou e falou assim para mim, é incrível, né? Desse tamanhozinho já estão fazendo coisa que muito adulto não faz por aí. Verdade. É isso. E alguns pais, ao invés de ficarem extremamente orgulhosos, incentivarem e lapidarem o processo, criam um monstro gigantesco em cima da criança ou do adolescente ali, acabam atrapalhando, né? E é interessante que muitas vezes os pais transferem para o filho a frustração do passado. Exatamente, a frustração. E é o que o Vitor disse aqui. Estudar no colégio militar vai ser consequência de uma série de outras atitudes que foram disseminadas ao longo do processo. Haverá uma colheita bem feita quando você participar de cada uma dessas etapas de maneira eficiente. Agora, eu volto a repetir, os pais que estão entrando no processo agora, ainda dá tempo. Nós temos o quê? 2 meses e meio aí que ainda dá para poder correr atrás. Quem ainda não estava se dedicando ao filho, né? E eu digo isso, eu já repeti isso várias vezes. Lá em casa, gente, eu parava. Nem cozinhar eu cozinhava. Eu ficava por conta dos meus filhos. Eu sei que é difícil fazer isso, óbvio que é difícil. Mas a gente tem que ensinar para o filho como agir durante uma prova, como proceder diante de uma questão muito difícil, como ter a leitura atenta e ter a leitura, saber da leitura atenta do filho fazer com que ele leia alto para você conhecer também as dificuldades dele. Então, na verdade, essa captação de sucessos, ela virá a partir de muitos passos pequenos que os pais vão dar aí. E é interessante, só para completar essa fase, os pais vão se dividir. Haverá o pai para poder, sei lá, cuidar da criancinha pequena
enquanto a mãe estuda, e vice-versa. Porque isso é um projeto familiar. Não é um projeto só da mãe, só do pai. É um projeto da família. E o sucesso do filho virá em decorrência da estruturação que os pais passarem. Sabe uma coisa interessante também, Jane? Eu vejo que muitas vezes alguns pais, algumas mães, eles se esquecem qual que é o real papel deles dentro da família. Eles estão querendo ser amados, eles são ansiosos para serem amados, para serem idolatrados, para serem mimados, inclusive. Mas o papel do adulto não é esse, né? Dentro de uma estrutura familiar, ou de uma estrutura qualquer que ele exerça importância de influência. Qual que é o papel dele? Eu falo isso, inclusive, várias vezes com o pessoal que trabalha lá com a gente. O meu papel como gestor naquela equipe não é ser popular. Muito pelo contrário. Diversas vezes eu vou tomar várias medidas impopulares, mas eles têm que ter consciência que é para o bem do grupo, que é para o melhor de todos, que é justo, que é honesto, inclusive. E eu acredito que o papel do pai e da mãe dentro de uma estrutura familiar é um papel de liderança. O pai tem que ser líder dentro de casa, a mãe tem que ser líder dentro de casa. E a partir do momento que eles são omissos, que eles são ansiosos, como que você confia num líder ansioso, Vitor? Não tem liderança? A minha liderança está tremendo na base. Não tem liderança. A minha liderança está destemperada, está nervosa, está nervoso. O navio está afundando. O navio está afundando. O que uma criança, o que um adolescente nessa idade vai fazer? Vai desesperar também. Vai só repetir o contexto. O mesmo comportamento. Então, essa inversão de papéis é uma coisa que hoje em dia assim, me assusta muito. Desculpe, pode falar. Eu tive uma liderança tão forte, eu acredito, dentro de casa e tão bem conceituada em termos de valores, em termos de dedicação, esforço e trabalho, que eu vejo umas coisas assim que eu fico abismado. Parece que é cena de filme. Nós estávamos comentando antes, né? Eu estou na educação há 45 anos. E existe um advento agora de pais tremendamente permissivos, amigos dos filhos. Pai não tem que ser amigo, de jeito nenhum. Enquanto você é amigo, você não está passando para o filho as reais necessidades de construir um adulto. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que os pais acham que a escola tem que ser conivente com aquela estruturação assim de mimizar os filhos. Isso não pode acontecer. E se está acontecendo na sua casa nesse momento, está errado. Porque o perfil de aluno que o colégio militar quer é uma pessoa dura, uma pessoa resolvida, firme. Eu vou mais longe. Esse é o perfil de ser humano que a vida exige. De ser humano, exatamente. Né? Porque diante do primeiro problema, essa criança hoje vai ruir quando for um adulto. Exato. Uma coisa que me marca muito são os alunos que estão querendo, os pais, na verdade, que estão querendo desistir, e os alunos querem continuar. Aí o pai e a mãe, não dá mais, estou exausto, estou cansado, etc. E o aluno, eu quero. Principalmente os que fazem pela segunda tentativa. E aí ocorre isso que eu estou falando. Olha que inversão. É o aluno que está te liderando. É a criança, o jovem que está falando, não, eu que mando aqui, eu que decido, eu que quero estudar. Eu que quero estudar. Porque o filho não está pedindo um videogame. Não está pedindo... Porque se fosse um videogame, ele dava, tá fazendo um papel de Se fosse forte. um videogame, dava. Se fosse um celular, dava. Sabe? Porque é fácil. Porque não te cobra. Né? Porque não te cobra. E o celular, se você der um objeto ali, inclusive, que vai te dar sossego. Sabe? A questão é essa. O estudo, da forma como a gente conclama... Participação familiar dá trabalho. Não dá trabalho só para os meninos, não. Demais. Ainda mais quando Educação você não vê dá fruto. trabalho. Educação dá trabalho, de qualidade dá. Não, e esse tipo de trabalho, ele não te recompensa na hora. Ele te recompensa no futuro. Então é mais difícil ainda. Quando você pega e dá um tablet para uma criança e põe no desenho, no joguinho, qualquer coisa, na hora você tem a recompensa. Silêncio e paz. Sim. É imediato. É verdade. É igual comer um fast food. Vai te fazer mal, mas na hora é uma delícia. Agora, educar, brigar, falar não. Ninguém quer falar não para uma pessoa que ama. Ninguém quer ver chorando uma pessoa que ama. Mas lá na frente a gente sabe que o fruto é positivo, né, Jane? Muito necessário. É interessante como que os pais estão, de verdade, modificando a maneira de educar. Até nas próprias escolas. Eles estão interferindo na escola. Atrapalhando, literalmente, ao invés de ajudar na construção de um ser humano legal. E sabe o que acontece? Olha só, a criança tem um problema, normalmente não são problemas muito graves, não sei o que, passa para o pai, que teoricamente seria ali, né, o porto seguro dela.
Abraça e treme junto. Não existe porto seguro. Mas é verdade. Então, assim, é por isso que a criança fica insegura, porque ela não consegue. Na verdade, é quase que a peteca de volta o problema, sabe? Assim, eles devolvem a decisão, a tomada de decisão, eles devolvem para os meninos. Por isso que eles ficam ansiosos. Eles não têm que tomar algumas decisões, eles não têm que tomar. Sim. São decisões muito pesadas para eles. Sim. Mas aí o que o pessoal faz? Não, peteca de volta. Aí o menino fica lá naquela situação. Olha, e essa questão de você ser referência dentro de casa, e aí eu vou puxar sua fala, não é ser amado, é você ser uma referência dentro da sua casa, é você ser um líder dentro da sua casa, é isso que tira a ansiedade do seu filho. Porque ele sabe que ali tem um porto seguro, tem alguém que vai resolver o problema. Não vai ter problema para essa criança. Porque ele sabe que vai chegar em alguém e resolve. Como muitas vezes, é até ruim, mas a gente como professor, e com certeza tem outros professores por aí que vão relatar a mesma situação, a gente se torna referência. Sim. E assim, a física já diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Exato. Se eu tô virando referência, se Jânio tá virando alguma referência, ou o Yuri... não tem referência em casa. É porque tá faltando em algum lugar. É porque tá faltando, e assim, nem me cabe. E aqui, Vitor, eu ainda falo que sorte que vocês estão virando referência, que são pessoas idôneas, são pessoas experientes, inclusive, na área pedagógica, e que eu sei que querem e amam os meninos. O problema é quando vocês não existem. Que sabe o que vai ser referência? O mundo lá fora. O mundo lá fora. E a gente sabe do que o mundo ou tá algum cheio. outro qualquer que chegue e resolva o problema deles. Sabe? Que a gente nem sabe como que vai resolver. E óbvio, o professor tem sua responsabilidade, sim. Mas essa transferência de responsabilidade é muito grande e passa dos limites. Passa dos limites. E é claro que a gente, com as crianças, a gente trabalha com o coração, com muito amor, mas pergunta meus alunos se quando tem que ser firme com eles e falar as coisas que tem que falar, se a gente não fala. Sim. Pergunta a Jane. Olha, agora, eles deixam de gostar da gente por causa disso? Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Sabe, eu falo aqui sem problema nenhum, com questão de modéstia, não. Meus alunos gostam de mim. Eles gostam de mim e eu gosto deles. E sentimento, sabe por que eu falo que eles gostam de mim? Porque sentimento você não precisa de ficar falando, você sente. Eu sinto que eles gostam de mim. Muito menos comprar, né? Muito menos comprar. Eu sinto que eles gostam de mim. Assim como eles sentem que eu gosto deles. Sim. Inclusive, eles sabem que quando tem uma conversa mais firme e fecho a cara dentro de sala de aula, é porque eles precisam de melhorar e melhorar para eles. Sim. Exatamente. Porque eles precisam evoluir e que eu confio que eles vão evoluir, que eles podem evoluir, que eles vão chegar no objetivo deles. Sabe? E é bem por aí. Eu acredito muito que essa ansiedade ela seria muito mais dissipada se as crianças tivessem mais solo firme para caminhar. E esse solo firme são os pais. Com certeza. Sem dúvida. Obrigatoriamente. Eu queria, inclusive, parafrasear a filósofa Ana Carolina. A Carol, que trabalha lá com a gente. Grande Carolina. Filósofa contemporânea, Ana Carolina. Carol tem uma frase que eu gosto muito dela. Carol, uma menina muito bacana, extremamente trabalhadora, está crescendo na vida aí com a gente. E ela tem uma frase que é muito legal, que ela fala assim: eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim. É isso mesmo. Eu tô com medo, mas eu vou mesmo assim. Cara, isso é fantástico. Sabe por quê? O ser humano é inerente a ter medo. Eu tenho medo, você tem medo, Jane, não sei, a Jane tem minhas dúvidas, mas acredito que ela tem os medos dela também. E óbvio que os pais e as mães vão ter medo também. A gente não está falando para eles não terem medo, para eles não terem, inclusive, inseguranças internas. O que a gente tem que deixar claro é que eles não podem transparecer isso. Eles não podem contaminar os meninos com os medos e com as inseguranças. Eles têm que ser a referência, eles têm que ser a cara fechada lá algumas vezes, o abraço acolhedor também, né, Jane? As palmas no momento de esforço, porque é isso que vai fazer eles serem, inclusive, pessoas seguras e confiantes lá na frente, né, Jane? Deixa eu contar um caso. Quando meu filho caçula estava fazendo o cursinho, a prova de matemática acontecia 1 mês antes da prova de português. E o professor que trabalhava comigo esperou que no último dia de aula, no domingo, na sexta-feira foi o último dia de aula, no domingo seria a prova. Ele esperou todas as crianças saírem, pediu que o meu filho fosse embora, eu chamei o pai que levou, e eu fiquei para conversar com esse professor. Pela lógica, nós iríamos fazer uma avaliação geral ali do processo matemático e já aguardando o português. Ele me chamou e me disse assim, eu tenho certeza que
tais e tais alunos vão passar, 100% de chance que vão passar. Esses aqui vão passar se estiverem num dia muito bom. E João Pedro estava no meio. Assim, aceitei, ouvi. Eu tinha certeza de que meu filho estava muito bem. O acompanhamento foi assim, integral e mais ainda. Quando ele me disse aquilo, ele me jogou um balde de água fria, porque eu não esperava aquilo. Eu lembro que eu entrei no carro, chorei, eu gritava, sabe? Os vidros fechados e eu gritando. Quando eu cheguei em casa, plena, eu virei para ele e falei, filho, você já estudou hoje? Não, mãe, hoje foi o último dia de manhã. Não, mas você vai estudar e nós vamos estudar juntos. E eu sempre aconselho a um dia antes da prova ter aquele relax legal, cansar o corpo e descansar a mente. Eu conversei com ele e falei assim, olha, nós não vamos usar o sábado inteiro para descanso, não. Nós vamos no parque, depois a gente vai para o Parque Guanabara, mas nós vamos no período tal, assim, pela manhã eu vou ficar com você. E aí eu fui revindo com ele vários exercícios, mas muito elogiando. Lembrando que antes eu tinha me desfeito em lágrimas, mas diante dele eu estava plena. Gente, João Pedro foi o 4º lugar no colégio militar. Ele errou uma questão de matemática. Então, assim, depende muito da fala também. Ainda bem que esse professor não abriu a boca e falou para o João Pedro, falou para mim. E eu consegui suavizar a coisa. Então, assim, nós temos também que engolir muita coisa para liberar para eles só o que é sereno e legal nesse momento. Você tirou a carga que estava nas costas dele e transferiu para mim. Eu morri. Soltou os berros. Sim. Mas você tirou a carga que ia ficar sobre as costas dele. Sim. Então é isso que os pais precisam fazer também, tá, gente? A gente tem que, como eu já disse, a gente tem que saber as necessidades, ponderar as qualidades e elogiar, porque o elogio é que é realmente o combustível, é que vai levar lá na frente. Imagina se fosse o contrário, Jane, se você tivesse chegado em casa, meu Deus, meu filho não vai passar, que tragédia. Ainda bem que eu fui sábia, viu? Não, chega maquiagem borrada. Chora os dois abraçados. Chora os dois. Não teria entrado no colégio. O 4º lugar do colégio militar sequer teria passado. Sim. A palavra tem muito poder nessa hora, Sim, exatamente. Você disse tudo, eu vou repetir. A palavra tem muito poder. Às vezes, por dentro, a gente está moído de desespero, de desconfiança, de incertezas, mas para o filho a gente tem que estar perfeito, sabe? E mostrar para ele que nós confiamos no resultado deles. Exatamente. Porque nós estivemos junto do processo. Sabe um negócio que eu gosto? O semblante, vai. Uma coisa que acalma é o semblante. Mostra os dentes pros meninos. Isso, ri. Sabe, é muito tranquilo, um sorriso leve. Às vezes você não precisa nem de falar. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eles vêm assim em cima de mim como se tivesse um problema gigantesco, né? Eu começo a rir mesmo dos problemas. Eles chorando, eu rindo. Exato, professor, para. Para, professor. Eu não. Isso aconteceu ontem de manhã, inclusive. Hoje? Todo dia, hoje acontece. Teve uma também que foi muito engraçado. Você lembra, gente, que esqueceu a apostila? A Madu. Gente, ela ficou assim, em prantos. O problema dela tinha esquecido a apostila e tal, e chorando. Época de simulado e tudo. Falei, gente, eu não vou deixar ela ficar nervosa com isso. Comecei a brincar, gozação com a cara dela. Ela, para, eu tô nervosa. Eu falei, porque você quer, você não devia estar. Mas assim, pra ver que o problema não é problema. Não pode ser esse monstro. Você tem que sair do problema, Você tem que sair. Então, às vezes, um semblante descarregado, um semblante tranquilo. Você passa aquela tranquilidade pro seu filho. Agora, compensação, assim, não adianta também vir com discursos, se seu semblante demonstra outra coisa. Porque o blá, 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 ele não diz nada, né? O sentimento, ele perpassa as palavras. Não tem jeito, é o que prevalece. É importante, como eu disse, a gente fica com medo, fica inseguro, né? Sim. Então, às vezes, é até bom dar um tempo. Vai, chora no banheiro, toma um banho, vai atrás da porta, vai na padaria comprar alguma coisa. Quando tiver descarregado, volta, né, Jane? Sim. Os meninos precisam muito dessa nossa confiança neles. Precisam demais da conta. E não tem que ser eu, o Vitor, o professor confiando, tem que ser os pais. Porque os pais é que serão a referência deles.
Os pais que estarão ali no dia a dia, estão e estarão no dia a dia deles. Eles precisam. Tudo bem, a gente tenta fazer esse papel também. Não que a gente não tente, pelo contrário. Mas... Se chegar lá no cursinho, vai me ver no meio da meninada. Sim. Os dentes não são pequenos. Né? Não são. Cada dente desse tamanho. E, inclusive, é onde eu gosto de estar. Vocês me conhecem. É onde eu gosto de estar no meio deles. Só que eu sei que eu sou o professor deles. Eu sei que eu não sou o pai nem a mãe. Eu sei que a minha atuação, assim, de coração, é limitada. Eu vou assim, mas eu sei que eu tenho platô. Agora, um pai e a mãe, assim, tem poder infinito na vida desses meninos. Exatamente. E às vezes não tem consciência disso. Estão desestabilizados e perdem isso. Vamos para a segunda parte agora, então, das nossas dicas. A gente fechou as dicas anti-ansiedade durante a preparação. Vamos pensar no dia da prova agora. Bora. Jane, você já deu uma deixa aqui de uma dica muito importante para o dia anterior à prova. Sim. Que é o cansaço físico. Exato. E tranquilidade mental. Fala um pouquinho disso aí pra gente. Nós orientamos os meninos no último dia de aula, a gente normalmente fica mais... É um dia mais leve, né? Se tem uma atividade, é uma atividade mais leve. E nós orientamos para que no dia que antecede a prova, normalmente no sábado, que eles tenham um dia de descanso mental. Eu nem sugiro cinema, por exemplo, televisão, joguinhos, de jeito nenhum. Eu sugiro atividades físicas. Vai para o parque, vai pescar, vai correr e ainda brinco com eles. Olha, se for jogar bola, por favor, não caia, não chute, para que não tenha nenhum problema. Inclusive, isso aconteceu com um aluno. O pai levou ali no Mineirão para poder andar de skate. O menino me quebra o dedo e prova de redação no dia seguinte. E aí ele ligou para mim, o que eu faço? Depois do dedo quebrado, né? Eu falei, dá para segurar esse dedo aí e não engessar? Porque se engessar, ele não escreve a redação. Aí o pai colocou uma tala, o menino fez a redação com a tala e o pai não contou pro filho que ele estava de mão quebrada também, de dedo quebrado também não. Não, filho, isso é uma luxação simples, mas estava roxo, inchado. Não, mas isso é uma luxação simples. Então, assim, é o que eu uso. A leveza dos pais faz com que o filho também se sinta leve e confiante. O menino fez a prova de português, fez a redação, está formando no colégio militar nesse ano e foi tudo tranquilo. Então, esse dia que antecede a prova deve ser um dia de atividade física. Mas cuidado, gente, com essas atividades físicas, tá? Eu me lembro bem que teve uma época que eu levava os meninos para um sítio. Eu juntava todo mundo e ia, né? Eles vão te cobrar agora de novo. Nossa! Ai, gente, a Jane tá levando a menina nós vamos ter que levar para uma fazenda. Aí ia pra piscina, ninguém podia pular na piscina. Tinha que descer na piscina assim, sabe? E as mães rindo de mim, eu lá, vigilante mesmo. Então, assim, é dia de cansar o corpo e descansar a mente. Ter uma boa noite de sono. Eu digo para eles que às 8h30 da noite eu quero escutar o ronco geral da turma do cursinho. Porque eles têm que estar dormindo, eles têm que dormir muito cedo. E aí eu já faço um apelo para os pais. Olha, gente, um suquinho de maracujá, já cansou bastante durante o dia, mas um suquinho também para deixá-los mais leves ainda, né? Mais tranquilos, para terem uma boa noite de sono. Uma outra coisa que eu costumo dizer muito: pai, você perde a cama nesse dia. É o lugar do filho dormir com a mãe, porque precisa desse carinho. Não tem jeito, eles precisam, eles sentem essa segurança no calor mesmo, no calor humano. E aí a gente vai dando essas dicas todas, e no dia seguinte os meninos chegam lá risonhos, alegres, confiantes. Mas acontece às vezes do contrário também. Já aconteceu uma vez, a mãe estava subindo a rampa do colégio com a filha e eu não sabia quem estava mais trôpega, se era a mãe ou se era a filha. E as duas chorando, debulhando de choro. Não tinha jeito de subir de carro, ela deixou o carro lá embaixo e subindo e chorando, chorando. Quando eu vi aquilo, eu saí de onde eu estava, lá no alto, fui, separei a mãe da filha, agarrei a filha, abracei, disse palavras de incentivo, de confiança, e eu disse para ela o seguinte: olha, quando você transpuser o portal do colégio,
a faixa ali, você vai pisar com o pé direito, para começar com o pé direito o seu dia de prova. E ao entrar, cada vez que você pisar, e você vai pisar muito firme, cada vez que você pisar, você vai dizer, esse chão é meu, essa árvore é minha, esse passarinho é meu, essa bandeira é minha. Você já vai tomar posse do colégio, porque ele será seu nos próximos 7 anos. A mãe, eu não sei para que lado que ela foi. Depois do serviço feito, de todos os alunos lá dentro, aí eu virei para a mãe e falei, olha, agora dá para te prestar. A mãe estava chorando ainda. Quer dizer, eu costumo dizer para os pais, se você não tiver uma firmeza muito grande, porque provavelmente vai chorar. A vontade que você tem é de deixar o filho do lado de fora e entrar e fazer a prova para ele. Então eu peço para as mães, por favor, guardem o choro, guardem o excesso de recomendação, não é hora. A recomendação tem que vir durante todo o ano e não no dia da prova, não é dia de... Você tem que ensinar, ainda mais agora nesse ínterim de simulados, é que os pais vão orientar para o filho cada uma das coisas que eles vão fazer, né? Mas é necessário que as crianças entram confiantes. Então a sua última palavra é a de confiança. Eu vou aproveitar e contar um outro caso, porque são inúmeros, né? E aí eu vou... Teve uma vez, até na turma do meu filho do meio, na turma do Manuel, o pai resolveu mudar o percurso. Ao invés de passar pela Lagoa da Pampulha, como ele fazia sempre para ir para o cursinho, ele resolveu passar pela Avenida Antônio Carlos, fazendo um percurso diferente. Na descida ali do colégio, tinha uma agência de automóveis. O pai me para na agência de automóveis para mostrar para a filha o carro que ele compraria. Nossa. Gente, quando a menina chegou perto de mim, ela estava chorando, desesperada. Não porque ela não estava preparada, mas porque na cabecinha dela não haveria tempo suficiente, tempo hábil de ela subir e fazer a prova tranquilamente. Criou uma ansiedade totalmente desnecessária, né? Que loucura. Então, por favor, pais, não passem em agência de automóvel, não mudem o percurso. Aliás, com antecedência, vão ao colégio, marquem o tempo para que a criança perceba também que tudo já está muito bem programado. Previsibilidade. Exatamente. Diminui muito a ansiedade. Né? Tem que ter previsibilidade. E assim, não à toa, a gente fica aí 3 meses fazendo simulados. Simulados como serão realizados no dia da prova. E a gente orienta também como que vai ser lá. Por quê? Isso é para a criança já chegar lá sabendo o que acontece. Como que marca um gabarito? Óbvio, tem as orientações no dia da prova? Tem. Mas os alunos fora da curva, eles já sabem de todas aquelas orientações. Exatamente. Justamente para evitar essa ansiedade que aparece no dia da prova. Então, assim, isso que a Jane falou, inclusive, se os pais puderem fazer o caminho com os meninos, olha como é que é tranquilo. O dia da prova, semblante leve, sorriso no rosto, alto astral, confiança, isso faz toda a diferença. A gente também... Nós estaremos lá, né, Jane e Yuri, todo mundo, toda a equipe do Fora da Curva, professores. A gente está lá porque a gente sabe que os meninos também nos têm como referência. E quando eles nos veem lá, eles se sentem seguros. Então a gente fica lá o dia inteiro, chega cedo. Da última vez, que hora que nós chegamos lá, Yuri? Cara, acho que foi 2h30 da manhã. 2h30 da manhã, né? Não, mentira, a gente chegou 3 horas porque tava chovendo, lembra? Ah, é verdade. Na chuva. Isso, a gente ia 2h30. Aí tava chovendo muito forte, a gente falou, vamos esperar pra ver se para de chover. Mas já tava acordado desde 1h30, já, café Quem é que dorme? Não tem jeito. Café tomado. Mas a gente fica lá o dia inteiro, sabe? Por quê? Justamente para dar esse apoio, para dar esse conforto, para o aluno se sentir num território amigo, sabe? Quando você chega, parece o quintal da sua casa até. A gente tenta criar esse ambiente. E os pais não podem avacalhar isso, né? Ah, não, por favor, gente. Nós tentamos realmente fazer um ambiente que seja um ambiente do cursinho, ou um ambiente aconchegante, onde eles conheçam as pessoas que ali estão, para que essa ansiedade realmente não brote, que ela não apareça ali, ou pelo menos que seja minimizada. Isso faz toda a diferença, né? A própria prática de exercício que você tanto prega faz com que eles tenham essa previsibilidade, né? Eles já sabem como é que vai ser a prova. Exatamente. Total, eu sempre falo que a prova tem um sotaque. Se você entende previamente como que é a conversa da prova,
como que a prova... É um duelo entre você e a prova. Como que você... Se você entende como que a prova te ataca, você sabe se defender e contra-atacar, sabe? Então, assim, a capacidade técnica, quando você sabe muito aquele conteúdo, quando você está muito preparado para executar determinada função, você vai feliz. Você sabe do resultado que vai vir. Não, agora mesmo a gente teve essa trabalheira danada, né, com o Militarflix. Eu estava fazendo as contas, deu 1 ano e meio que a gente... Demorou entre aspas, né, que a gente levou para poder elaborar esse produto. O maior banco de simulados e provas de colégio militar do Brasil, com correção e tudo mais. Muito bom. Em 4K, altíssima definição. Muito bom, ficou legal Cara, esse produto. Qual que é a chance de um aluno fazer todas essas provas e não ser aprovado no colégio militar? Exatamente. Complicado. Eu aposto que é 0. Ele vai entender a linguagem da prova. Não tem como, ele vai entender. Não tem ansiedade nenhuma. Qualquer coisa que vier lá, ele já viu. Não é à toa que a gente teve esse empenho todo. Gastou 1 ano e meio para poder fazer um banco de simulados. E a gente não faz só correção de exercícios. A gente faz correção comentada. Eu sempre falo isso. O professor tem que comentar as questões. Exatamente. Tem que mostrar para o aluno como que a prova, qual foi a estratégia da prova dentro daquela questão para induzir o aluno ao erro. Porque ele tem que enxergar isso. Que, de certa forma, a questão está induzindo o aluno a pensar de uma forma, a agir de uma forma, ele tem que enxergar isso e falar, olha, eu não vou por aí, eu vou por outro caminho, porque eu sei mais ou menos como que você está querendo me atacar aqui. Então, quando o aluno tem toda essa maturidade, toda essa capacidade técnica, sem dúvida ele vai muito confiante. Sim, ele vai, na verdade, como se estivesse indo para um duelo. E para ser campeão, ele vai para ser campeão, ele vai com um sorriso no rosto de ser campeão, que ele vai levantar a taça. Sim, a gente não teve esse trabalho todo à toa, né, Vitor? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu estava conversando ontem, Jane, com o Gabriel, um dos seus professores lá do português. E a gente estava falando sobre alguns cursos que tem por aí, etc. Não só preparatório para colégio militar, mas para a Cefet, para a Coltec, uns para ESA, SpaceX, que o pessoal faz o quê? Eles produzem os anúncios, a propaganda toda num estúdio belíssimo, muito bem antenado. Na hora que ele vai dar aula, é um negócio caquético, caído. Tinha um lá que a gente estava conversando que ele dava uma matéria que não tem no edital do Colégio Militar há mais de 5 ou 6 anos, sei lá, que o Gabriel me falou. E assim, um negócio horrível. E aquele cursinho ali que com ChatGPT eu produzo o melhor hoje em dia. Arrozinho com feijão. Exatamente. Para o Militarflix, a gente gastou 1 ano e meio para produzir. Isso vale ouro. Sim. Vale muito, porque é impossível o aluno fazer essa jornada inteira do Militarflix, todos os simulados que estão lá e não ser aprovado. Eu falo que tem coisa no nosso curso que mesmo que o aluno fale assim, eu não quero aprender isso daí. Ele vai aprender. Se ele for lá assistir, ver, ele vai aprender. Na força da repetição, né? Eu falo com você, no ódio, mas ele aprende. Com raiva, falando, nossa, esse trem ficou na minha cabeça, eu não queria. Mas é assim, porque assim, a gente fala, insiste, dá ênfase e faz ali uma graça e até chama a atenção deles na hora dos pontos mais importantes e acaba que assim, não tem como. Você prende a atenção do aluno e ele vai ver aquilo com uma certa frequência e não tem como, vai fixar na cabeça dele. Exatamente. Ô Vitor, sempre no pré-prova, inclusive você conversou esses dias agora com os meninos na prova do Colégio Naval, você dá algumas dicas para eles sobre a execução da prova, que também estão relacionadas a essa questão de ganhar confiança durante a prova, de não ir para o lado da ansiedade, pelo contrário, né, ir para o lado da tranquilidade. Você pode repetir para todo mundo essas dicas aqui? Claro, vamos lá. Olha, pessoal, existe aí uma coisa que é você estar com o astral alto, você estar confiante, ou o contrário, você estar murcho, cabisbaixo, sem confiança. Eu falo isso muito na matemática porque uma questão de matemática tem esse poder destrutivo ou construtivo. Aí vamos lá nas duas situações. Se você está fazendo a prova, pega uma questão e você está muito capacitado tecnicamente, e você enxerga que a questão tenta te induzir por uma pegadinha, você fala, opa, a maioria dos meus concorrentes vão fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou acertar a questão. Eles entendem perfeitamente isso. Da mesma forma não, mas você vai para a próxima questão muito confiante, feliz, sabe? Você vai confiante, você fala, opa, a prova tá para mim. Se você pegou ali umas 3, 4 questões que você teve confiança em fazer, você fala, a prova tá para mim. Você vai confiante, a prova tá fácil. Em compensação, se você se dedica muito
algumas questões de um nível de dificuldade muito elevado, aquilo tende a te destruir emocionalmente. Já mina a moral da tropa, né? Justamente, já mina a moral da tropa. Você fica cabisbaixo e fala, nossa, a prova tá difícil. E você não pode achar que a prova tá difícil. Gente, a prova não vai estar difícil. Eu falo isso tranquilamente. E peço até relatos dos alunos. Eu tenho certeza que qualquer prova que os meninos pegarem, no mínimo 90% das questões, eles conseguem fazer. Um aluno que faz o Militar Flix, te garanto, no mínimo 90, uma questão ali que pode ser que embanane, porque dá muito trabalho. Mas é aquela questão que se depois ele ver a correção, falou, dava pra fazer, hein? Gastava tempo, mas dava. Bem batidinho, dava. Então por que erra? Se dava pra fazer. Vai deixar pra ficha cair depois que assistir a correção? Isso é a questão da ansiedade e do emocional. Erra a questão que dava pra fazer. E aí que o aluno é aprovado ou não. A prova, normalmente, tá no nível fácil para os alunos preparados. Sabe? Então, assim, vai lá a dica. Vai fazer a prova? Tem lá a questão 1, 2, 3. As questões são numeradas, não são? Podia não ser. Por que ela é numerada? Te induz a fazer primeiro a questão 1, depois a 2, depois a 3. A prova é pensada. O aluno não tem que entrar nesse jogo. Ele tem que fazer o jogo dele. Qual que é a questão? Corre o olho lá. Nossa, essa aqui tá pra mim, faz. Fez rápido, fez. Vai pra outra. Nossa, essa aqui tá complicada. Sai fora, não fica. Prova não é dia de você perder tempo. Não é dia de caçar briga com cachorro grande, não é. Prova é o dia de você garantir sua pontuação. Então, começar pelas questões mais tranquilas, que vão te dar confiança. Que você vai se sentir motivado a fazer a prova. Você não pode, tá difícil, pula, sai fora. Já imaginou se a questão difícil realmente não tem resposta? Não é nem a letra A, nem a B, nem a C, nem a D, nem a E. Como assim, professor? Uai, vai ser anulada. Várias provas de vários concursos, as questões são anuladas. Não tem resposta. E todo mundo ganha ponto igual, né? E aí todo mundo ganha ponto igual. Aí você fica meia hora nessa questão, você fica cabisbaixo, você acha que a prova tá difícil, depois você pega uma questão fácil, o que o aluno pensa? Não pode ser tão fácil assim. Porque ele foi inseguro. Porque ele tá inseguro. Não, essa questão tá muito fácil, essa prova tá difícil. Como diz minha avó, arruma chifre na cabeça de cavalo. E aí pronto. Marca uma outra opção. Por quê? Ele desconfia dele mesmo. Quantos alunos aí já erraram uma questão porque desmancharam e marcaram outra? Falta de confiança. Total. Porque às vezes, antes daquilo ali, pegou uma questão que era mais difícil, sentiu o peso. Então, gente, dia de prova é dia de começar pelas questões fáceis, é dia de ter um astral elevado, é dia de confiança, e é isso que a gente tem que produzir. Eu amo matemática. Começa por matemática, meu filho. Mas pula complicada. Não, meu negócio é português. Começa pelo português. Vai fazer sua redação. É o que você gosta? Você gosta de fazer redação? Onde você se sente seguro e confiante, Exatamente. né? Sim, você tem que motivar sua alegria, seu bem-estar. Vai fazer o que você gosta primeiro. Aí sabe uma coisa que eu vejo com alguma frequência? Parece loucura, mas acontece. O aluno faz 100 simulados ali e ele sempre começa pelo português. Eu vi isso ano passado, inclusive, com um aluno do 9º ano retrasado. Aí ele sempre começa pelo português. Sempre, a vida inteira. E funciona, tira notas muito boas nos simulados. Chega no dia da prova, ele inventa de começar pela matemática. Não, tem que estar bem traçada a estratégia. Não pode mudar, não. Aí toma uma porrada da primeira questão de matemática lá, vai mal até no português. A matemática tem esse poder destrutivo. Uma questão de matemática chata, trabalhosa, frita qualquer um. E às vezes a questão nem é difícil, mas é trabalhosa. Muita conta, muita etapa de resolução. E como você disse, a prova é pensada para isso, né? Às vezes tem uma questão que vem justamente para fazer o aluno tropeçar. Tem questão que não é para o aluno fazer. Não vai ter muito, é uma no máximo. Mas não é para fazer. Pula. Deixa pro final, chuta ela, não tem problema se errar também não. Não vai fazer falta. O problema é errar fácil, né? O problema é errar fácil. Exatamente. Aí por causa da difícil ele deixa de fazer 4 fáceis. Isso. Erra fácil, tá desestabilizado. E o ponto é o mesmo. Agora, o autocontrole também é fundamental. O aluno já ter essa previsibilidade, inclusive, de terminar uma prova antes de começar a outra, dá uma saída de sala, vai no banheiro, bebe uma água, passa uma água no rosto. Terminou uma prova, é hora de você dar uma paradinha. Inclusive, vamos dar uma aprofundada nisso aqui.
Ô, Jane, você comenta muito essa questão do autocontrole durante a prova. Sim. E você tem umas dicas aí que o Vitor até citou Sim. agora também. Ele tá colando. Ele tá colando, ele tá aprendendo bem, né? Mas com a Jane, como é que não aprende? É só se não quiser. É aquelas coisas que eu falo. Não, mas com a Jane você tem a opção de não querer? Eu não sabia disso. Sabe não. aquela... Acabei de falar, mesmo que a gente não queira, você Se vai aprende. aprender. Antes de te responder essa questão, e se eu esquecer, depois você me lembre, por favor, eu quero lembrar duas coisas que são imprescindíveis para uma prova bem feita. Uhum. Primeiro, conhecimento do edital. Assim que sai o Muito boa edital, dica. nós fazemos uma reunião com os pais e mastigamos algumas situações. Uhum. Mas o verdadeiro candidato, o futuro aluno do colégio militar, ele lê o edital junto com os pais, Uhum. ele sabe de detalhes. Uhum. Isso é fundamental. Eu sempre digo isso. Quem lê o edital já tem 50% de Sim. garantia de aprovação. Não, o Vitor hoje pegou um aluno de 9º ano que deixou de fazer uma prova porque perdeu a data. Aí ele respondeu bonitão, falou assim pro Vitor, minha mãe perdeu a data. Na hora, Vitor, sua mãe? Você não sabia que dia que era? Por que você não cobrou ela? Por que você não ficou em cima? Então, principalmente para os mais velhos, Jane, eu acho que essa dica é sensacional. Por quê? Todo ano a gente ajuda os pais, mas exige que eles também vão Sim, junto. e tem muito nisso que a gente falou lá no começo, da previsibilidade. Sim. O aluno que entra numa instituição militar principalmente, ou numa prova de Cefet, ou TEC também, já sabendo qual que é a regra, ele sabe que horas que ele pode sair, ele sabe quando ele não pode, ele sabe qual que é a caneta, qual que é o lápis, qual que é a borracha. Exatamente. Ele entra muito mais tranquilo. Agora, se ele entra lá com aquelas sacolas fechadas que não pode. Não, já aconteceu de entrar com sacola cheia de banana, devia ter uma penca de banana. O menino foi lá só para comer banana, ele ia rotar o tempo todo, né? E fazer prova que é bom nada. Então, assim, até o lanche, inclusive eu quero falar do lanche também, tá? Eu quero falar sobre isso. Mas outra coisa importante, além do edital, é o pós-prova. Uhum. Gente, pais, peguem o gabarito de rascunho. Esse ano provavelmente não terá gabarito, mas nós orientaremos os meninos a fazerem o gabarito deles na fichinha de inscrição, porque ano passado isso já aconteceu. Não, eles não podiam sair com o gabarito, então a gente vai orientar. Pega o gabarito, guarda, vai almoçar com seu filho, não fala de prova, vai falar de amenidades, vai mostrar passarinho azul voando, sei lá. Guarda. No dia que sair o gabarito no colégio, aí sim você vai corrigir com ele, sem cobranças. Porque a pessoa que deve ser cobrada nesse momento é o pai, não é o filho, porque errou a questão, não. Aconteceu uma vez, já vem eu com meus casos, o pai virou para o filho, saindo da prova, o pai virou para o filho, deu um tapa na cabeça dele, porque pegou o gabarito e já tinha conferido com outros gabaritos, que é um assassinato também, tá? Você fazer comparação com entre seu filho e outro candidato. O pai comparou o gabarito, deu um tapa na cabeça do menino e falou, seu burro, você não passou. E o menino tinha feito uma redação fantástica. Foi uma época que você tinha que contar sobre um animal de estimação. Aliás, o animal que seria o novo mascote do colégio. Que legal. Todo mundo estava falando de leão, de cachorro, de não sei lá o quê. O menino falou de uma borboleta. Quando o pai viu a redação do menino, aí ele deu outro tapão na cabeça do menino. Você não vai passar, não, seu burro? Eu passei a mão no menino, peguei a redação ali e falei, puxa, sua redação é fantástica. Ele tirou total na redação. Olha só. Mas assim, a receptividade do pai foi a pior possível. Então, por favor, que vocês também façam uma acomodação gostosa para receber o filho no pós-prova também. Inclusive é o que a gente faz, né? A gente recebe eles com palmas na saída. Com bombom, com palma, né? É uma festa para eles. Eles merecem. Eu chego a ficar até arrepiado falando isso. Mas o que esses meninos fazem nessa idade é fenomenal. Muitos adultos não fazem. Muitos, a maioria. Muitos adultos não fazem. Eu tenho amigos que não fazem. Eu conheço gente que não faz. Sim. E eles são a maioria, inclusive. A maioria. Sim, eles dão uma aula. Eles são merecedores de honra, de aplausos. Exatamente. De tudo. É isso que os pais têm que fazer. Levar para almoçar num lugar legal, esquecer que tem prova nesse dia e passar um dia bem ameno, um resto de dia bem ameno e esperar o gabarito no dia seguinte. Não existe o que os meninos fazem. Eu falo, meus alunos são fantásticos, meus alunos são maravilhosos. Não existe. Não existe. Dentro de uma amostra, se você pegar na sociedade,
eles são, assim, uma porcentagem ínfima, tende a zero. Nossa, é muito sabe? pequeno. Tende a zero, Sim. não existe. Você pegar a massa de criança e de jovem nessa faixa etária, ninguém abre mão do que eles abrem, fica lá de manhã, de tarde, de noite estudando. Ninguém. Gente, eu deixei de trabalhar em preparatório de adulto para trabalhar com essa idade exatamente por isso. Porque eles são muito mais receptivos, muito mais obedientes, muito mais dedicados, Sim. disciplinados. Esses pais aí que estão cobrando dos filhos, duvido que eles façam metade do que esses Eu filhos também, eu fazem. tenho certeza. Duvido. E é muito legal, né, Jane, quando você vai falando com eles, eles são meio murchos, assim, às vezes. Eles vão crescendo, Eles vão né? crescendo. Estufando o peito, abrindo o gostoso demais, sorriso. é sensacional. Aquela coisa de águia mesmo, né? Coisa gostosa. sensacional Muito isso. gostosa. Muito bom. Mas agora, respondendo a sua questão, esqueci. Sobre... Ficou Ali foi maravilhado com os meninos crescendo como águia. Mas essa imagem é legal mesmo. Mas a dúvida é a seguinte. Tô durante a prova lá e... Sim, aconteceu algo que me desestabilizou. Cheguei numa questão difícil, travei, bateu medo, ansiedade. O que eu faço nessa hora? Medida final, dentro da prova, já tô lá e tô travado. Normalmente a gente não cita esse momento para os meninos, até para evitar aquele Uhum. peso, aquela cobrança, porque eu acredito que a palavra tem poder, ela pode vir a se Sim. transformar em realidade. Então a gente nem cita isso. Mas quando a gente fala para eles, olha, cansou um pouco, percebeu uma necessidade, saia de sala, Uhum. vá ao banheiro, molhe as extremidades do corpo. Eu falo muito que a água fresca, a água fria, ela tem o poder de nos capacitar novamente. Molhe as Uhum. têmporas, molhe tudo. Às vezes eu falo, olha, você tá no banheiro, tranca a porta. Você tá com raiva, você tá nervoso, chute o ar, dê soco, extravase. Mas quando você sair, você vai tomar aquela água gostosa também e vai entrar pronto para o segundo round. Uhum. Então, é uma orientação que a gente sempre dá Muito para as bom. crianças A também. respiração também, né, A Jane? respiração, sim, sabe? Pegou uma questão difícil ou começou a ficar nervoso, Ofegante. ansioso, ofegante, pare. Estique os braços, respire fundo, puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. E aí a gente pede até que seja bastante longo Uhum. esse processo, que dure o quê? 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque essa respiração ela vai fazer com que Uhum. o cérebro fique mais refrigerado, mais sossegado também. E vai trazer confiança. Tome um gole d'água. A gente orienta também, pessoal, até a hora do lanche, tá? Agora que eles estão fazendo prova, eles não podem lanchar antes de 2 horas de prova. Uhum. Eles têm que esperar. Hoje um me perguntou, mas por que eu não posso chegar e já ir lanchando? Eu falei, eles vão achar que você veio aqui só para comer. Então, por favor. Cadê a prova, né? Cadê a prova? E assim, é o que eu disse da banana lá. Muitos vão simplesmente para poder comer mesmo, porque estão lá sem Ganha saber. um lanche gostoso no dia da prova, né? Os pais normalmente capricham no Capricha lanche, né? no lanche. E é outra coisa que a gente diz também, gente, mande barrinha de cereal, porque é prático, porque não tem doce demais. Uhum. Não mande suco, não mande comida, mande uma banana, mande gente. barrinha de cereal, mande algumas castanhas, né, grãos que possam ajudar também. Nada muito adocicado, Uhum. porque o açúcar também ele acaba bagunçando a gente. Letargia danada, né? Dá aquele Exatamente. pico de Você tem glicemia. um pico glicêmico ali que joga o metabolismo Não lá embaixo. tem jeito. Aí você fica prostrado. E a gente vê isso, os meninos com alimentação bem gordurosa, Não. levando pizza. Hoje Não. cedo, o menino Tudo abriu um bom. lanche, gente, mas era um pãozão, mano. Pãozão. Ele deve ter pegado esses pães de, sei lá, quantos centímetros que tem, partido no meio. Me deu fome Tinha agora. umas 3 fatias de presunto, umas 3 fatias de queijo, aquilo na chapa. Bolonha também. Quando ele abriu aquilo, sabe, recendeu, eu tô... Ai, por favor, eu quero. O tempo
todo ele estava mal na prova. Então a gente orienta também isso dessa alimentação. Mal-estar, má digestão, barriga inchada, eles ficam até tortos se deixar. E tem que tomar cuidado. Eu acho assim, até a previsibilidade que eu sempre falo nessa questão da ansiedade. Ele tem que saber o que ele vai fazer no dia da prova. O que ele vai comer também. Ele tem que saber que ele vai comer só depois de 2 horas. Ele tem que saber que ele tem que ir ao banheiro antes da prova. Sim. Tem que virar um hábito, tem que virar uma rotina, tem que virar ali um comportamento que ele vai fazer. Inclusive o café da manhã, né? Já tem que ser treinado. treinado. Bem lembrado, eu tinha me esquecido disso. Não pode mudar. No dia eu vou mudar o café, vou mudar o tem horário. que treinar, porque muitos dos meninos nessa faixa etária eles nem tomam café de manhã. Não comem. E os pais deixam sem comer. A refeição mais importante do dia, né? Exatamente. E eles não comem. E os pais negligentes. Sim. Então, assim, tem que comer. Já falei com eles lá, inclusive. Tem que comer, senão comer desmaia no dia da certo, prova. Comer certo. Né? Mas, assim... Inclusive, com relação a essa alimentação, desculpe te cortar, mas eu costumo dizer para os pais que façam a mesma alimentação que será dada no dia. Sim. Se for pão de queijo e Toddy, que seja pão de queijo e Toddy durante 2 meses e meio. Já vai treinando. Já vai treinando. Por quê? Porque para no dia não cair nada diferente. Não vai passar numa padaria diferente nesse dia. Comer uma coxinha com catupiry, né? Antes da prova. Vai ficar no banheiro o tempo todo. Aqui, mas esse assunto de comida tá me dando fome. E a gente já tá chegando no momento final. Mas sensacional essas dicas que vocês deram. E ela, interessante, assim, fazendo minha análise do lado de cá, ela vale para qualquer prova. Qualquer concurso. Um adulto que for fazer concurso público, vestibular, prova EPICAR, Colégio Naval, Cefet, Coltec, Colégio Militar, vale para qualquer prova. Vale até para entrevista de emprego, hein? Minha filha, concurseira, ela segue essas regras também. Agora não, que ela já passou e tá tranquila, mas ela seguia todas essas regras também. E assim, fazia disso um padrão de comportamento. Tanto é que foi aprovada em 2 concursos fantásticos. Sensacional, sensacional. Vamos jogar no chat GPT, criar um mapa mental contra a ansiedade nos concursos públicos. Amém. Jane, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Vitor, brilhante como sempre. Muito bom. Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. E dica importante, se vocês querem ajudar alguém também em relação ao processo, compartilhem, mandem o link para eles, comentem aqui abaixo se tiverem alguma dúvida, que a gente ou alguém da nossa equipe vai responder vocês. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau.